Olá pessoal, nessa videoaula vamos ver problemas sobre taxas relacionadas. Então aqui nesse primeiro problema nós vamos bombear ar por um balão e a gente observa que quando a gente bombeia ar para o balão, o volume do balão aumenta e o raio também do balão aumenta. E as taxas de crescimento do volume e do raio elas vão estar relacionadas. E o que acontece nos problemas de taxas relacionadas é que geralmente nós vamos ter uma taxa em relação a uma grandeza e vamos querer saber uma taxa em relação a uma outra grandeza. Vamos aqui ao enunciado do problema. O problema diz o seguinte: A está sendo bombeado para um balão esférico, de modo que seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então observe que aqui a gente tem a taxa com que o volume está aumentando, é de 100 centímetros cúbicos por segundo. E a pergunta é: quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros? Ou seja, aqui o diâmetro de 50 centímetros, o raio vai ser 25 centímetros. Então eu quero saber aqui a taxa com que o raio está aumentando. Então aqui nós temos um problema de taxa relacionada. Observe que foi dado uma taxa, a taxa do volume aqui, e nós queremos saber a taxa com que o raio está aumentando quando, no caso, o diâmetro equivale a 50 centímetros, ou seja, o raio vale 25 centímetros. Então nós vamos relacionar duas grandezas aqui, que é o volume, que eu vou chamar aqui de V, e o raio, que eu vou chamar de R. E observe que eu tenho uma primeira taxa aqui, que é a taxa com que o volume aumenta. Então essa taxa é a taxa com que o volume aumenta em relação ao tempo, ou seja, vai ser a derivada, vai ser dV dt, vai ser igual a 100. E o que nós queremos calcular é a taxa com que o raio aumenta, ou seja, o dr dt, quando o raio aí foi igual a 25 centímetros. Aí observe que foi dado uma taxa e nós queremos uma outra taxa. E aí nós temos que verificar qual a relação entre o volume e o raio, que são as grandezas que nós estamos relacionando aqui. E no caso aqui dessa esfera, o balão aqui ele tem um formato esférico, o volume ele vai estar relacionado com o raio através da fórmula do volume, que é 4/3 de πr ao cubo. E aqui nós podemos entender que o volume ele está em função do raio, e o raio, por sua vez, ele é uma função do tempo aqui. Então essas grandezas, quando a gente aplicar a derivada aqui, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Então aqui eu vou calcular a derivada do volume em relação ao tempo, dV dt. E aqui, como o volume é em função do raio e o raio vai ser em função do tempo, aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, então vai ficar dV dr vezes, aí depois dr dt. E observe que o dV dt nós temos que vale 100, e o dV dr é a derivada do volume em relação ao raio. Então vamos substituir aqui, aqui vai ser 100 no lugar do dV dt. Aqui vai ser a derivada do volume em relação ao raio, ou seja, vai ser a derivada dessa expressão aqui, vai ser a derivada de 4/3 de πr ao cubo. Então aqui ficou a derivada dessa expressão vezes o dr dt, que é isso que nós queremos calcular. Isso quando o raio vale 25 centímetros. Então aqui vamos repetir 100. Aqui vamos calcular a derivada, então esse 3 vai passar multiplicando, vai ficar
3 vezes 4, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. Então vai ficar 4, constante π repete. E o raio aqui vai ficar elevado, diminui. 3 menos 1 aqui vai ficar 2 vezes dr dt. Agora vamos isolar aqui o dr dt. Então dr dt vai ficar 100 dividido aqui por 4πr ao quadrado. Então vamos colocar dr dt igual a 100 dividido por 4πr ao quadrado. E agora vamos substituir o raio por 25, que é isso que a gente quer aqui. A gente quer saber a taxa do crescimento do raio em relação ao tempo, né, no momento que o raio é 25 centímetros. Então aqui vamos calcular dr dt quando o raio aqui for igual a 25, ou seja, nessa expressão eu vou substituir o raio por 25, então vai ficar 25 aqui ao quadrado. E aqui nós vamos simplificar, vai ficar 100, dá para dividir por 4, aqui vai dar 25. E aqui dá para simplificar esse 25 com um dos... Aqui é 25 ao quadrado, dá para simplificar por um 25 que tem aqui na potência. Então nós vamos ter 1 sobre 25, sobrou um 25 aqui, 25π centímetros por segundo. E fazendo as contas aí com uma calculadora, esse valor aqui vai dar aproximadamente 0,0127 centímetros por segundo. Então, nesse momento em que o raio vale 25 centímetros, a velocidade que o raio está aumentando é 0,0127 centímetros a cada segundo. Vamos para o próximo exemplo. Aqui nesse exemplo temos o seguinte: suponha que o óleo derramado através da ruptura de um navio-tanque se espalhe em uma forma circular, cujo raio cresce a uma taxa constante de 2 metros por segundo. Então aqui nós temos uma taxa, que é a taxa de crescimento do raio. Então essa é a taxa constante e é de 2 metros por segundo. Então o raio aqui está crescendo a essa taxa. A pergunta é: com que velocidade essa área aqui do derramamento está crescendo quando o seu raio for de 60 metros? Então a gente quer saber, quando o raio for 60 metros, como é que essa área, qual a velocidade com que essa área aqui está crescendo. Então aqui vamos chamar a área de A e o raio aqui de R, e o T aí no caso vai ser o tempo. E aí a gente observa que foi dada uma taxa, que é a taxa do crescimento do raio, é o dr dt, ele é de 2 metros por segundo, 2 metros por minuto, aliás. E o que a gente está querendo aqui é a taxa de crescimento da área, em relação ao tempo, quando o raio aqui for igual a 60 metros. Então é isso que a gente quer saber. Então foi dada uma taxa, a gente quer a outra taxa. A gente tem que observar como é que essas grandezas, áreas e raio aqui de um círculo, elas se relacionam, e elas estão relacionadas através da fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. E a gente vê também que a área ela está em função do raio, ela cresce em função do raio, e o raio, por sua vez, a gente pode considerar que ele cresce em função do tempo. Então aqui nós podemos aplicar a regra da cadeia para relacionar as taxas, no caso dr dt e o dA dt. Então vamos aqui aplicar a
em cima dessa fórmula regra da cadeia, então vai ficar dA dt é igual, aí observe que a área é em função do raio, então vai ficar dA dr vezes, e o raio em função do tempo, então vai ficar dr dt. Vamos agora verificar que o dA dt é isso que nós queremos. Então vamos repetir aqui dA dt igual, aqui o dA dr vai ser a derivada da área em relação ao raio, então vamos derivar essa expressão aqui πr ao quadrado em relação ao raio vezes o dr dt. O dr dt, observe que foi dado aqui, ele vale 2, que é 2 metros por minuto. Então agora nós vamos repetir aqui dA dt igual, vamos derivar πr ao quadrado em relação ao raio, então aqui o π é constante, então vamos derivar o r ao quadrado, vai ficar 2 πr vezes 2 aqui, e aí nós vamos fazendo as contas aqui, nós temos que essa expressão vai ser 4 πr. E agora vamos calcular a taxa de crescimento da área quando o raio for igual aqui a 60 metros. Ou seja, nós vamos substituir nessa expressão aqui da taxa de crescimento da área o raio por 60. Vai ficar 4 vezes π vezes 60. E isso vai dar igual a 240 π, aí no caso metros quadrados, né? Porque a área aqui está dando aí metros quadrados por minuto. E fazendo as contas, 240 vezes π vai dar aproximadamente 754 metros cúbicos por minuto. Ou seja, a taxa com que a área cresce quando o raio é de 60 metros é de 754 metros quadrados, né, por minuto. Nessa videoaula nós vimos 2 exemplos de taxas relacionadas. Tem muitos outros exemplos sobre taxas relacionadas, mas para não ficar muito extenso, nós colocamos apenas esses 2. Então até uma próxima videoaula e obrigado.